Olá, eu me chamo Vitor Silper, sou um dos produtores do projeto Pesquisa MAPA, Mulheres Amazônicas, Protagonismo nas Artes. Bem, o projeto Pesquisa MAPA, ele visa primeiramente fortalecer as ligações entre mulheres artistas da região amazônica, E aí implica várias coisas, Por que região amazônica? Por que mulheres? A idealizadora do projeto é a Fernanda Areias, que é uma pesquisadora vinculada à Universidade Federal do Maranhão. E isso inquietava ela no sentido de entender os modos de produção muito escassos na região amazônica, e que isso de alguma forma se agravava ainda quando fazia o recorte de gênero, quando ia para as mulheres. E aí, dentro dessa perspectiva e dessa pulsão para uma solução de um problema, criou-se o MAPA, e onde entram em focos o protagonismo das mulheres em espaços de formação e aprendizado no universo da arte. Dentro desse projeto em que tudo está embreado de mulheres, sobre mulheridade, sobre feminismo, estou como produtor, entendendo o meu lugar enquanto homem, cis, branco, mas entendendo também o meu lugar como comunicador, como uma força dentro do projeto também, Uma força de andar junto, de pensar junto, de dar a ver questões que de alguma forma me atravessam também. A partir dessa inquietação, de falta da escassez de protagonismos de mulheres em projetos artísticos, em espaços de liderança, criou-se a necessidade, o projeto e a pesquisa vem com esse intuito de criar um espaço em que as coisas elas se relacionem dentro desse território e dentro do espectro das mulheridades, Então, a gente desenvolve, módulos, foram 5 módulos que a gente desenvolveu com eixos temáticos em que a gente convidou mulheres desses territórios também para mediar, esses módulos. Então foram módulos que falavam sobre produções, de produção cultural, acessibilidade cultural, grafias em dança, perspectivas diaspóricas, audiovisual e o de encenações indóceis, Então, a gente entendeu que esses eixos temáticos precisavam ser, de alguma forma, impulsionados para que mais mulheres pudessem estar nesses espaços, Então, a gente abriu inscrições para cada um desses módulos e as mulheres com projetos dentro desse universo, dentro desses eixos, elas inscreviam, o seu projeto dentro desse eixo. E ali criava-se um ambiente, em que haveria troca, As pessoas apresentavam seu projeto e ali ela ia sendo alimentada, ia sendo fermentada a sua ideia inicial para que ela de alguma forma pudesse expandir, E isso sempre mediado por essa professora que já estava inserida dentro do mercado cultural, dentro do seu eixo, e que ela pudesse de alguma forma estabelecer as relações e aqueles projetos pudessem tomar outros rumos, Que foi, por exemplo, o caso do módulo audiovisual, que a partir desses encontros as mulheres conseguiram produzir os seus filmes, que antes era uma ideia, elas conseguiram produzir os seus filmes no Amapá, no Acre, em Belém, e a ideia é que a gente possa cada vez mais trazer essas mulheres de volta, essas que a gente trabalhou nesse primeiro processo, para que a gente de alguma forma possa impulsionar agora financeiramente esses projetos. Os eixos temáticos precisavam ser de alguma forma
impulsionado para que mais mulheres pudessem estar nesses espaços, né? Então, a gente abriu inscrições para cada um desses módulos e as mulheres com projetos dentro desse universo, né, dentro desses eixos, elas inscreviam, né, o seu projeto dentro desse eixo. E ali criava-se um ambiente, né, em que haveria troca, né? As pessoas apresentavam seu projeto e ali ela ia sendo alimentada, né? Ia sendo fermentada a sua ideia inicial para que ela de alguma forma pudesse expandir, né? E isso sempre mediado por essa professora que já estava inserida dentro do mercado cultural, dentro do seu eixo, e que ela pudesse de alguma forma estabelecer as relações e aqueles projetos pudessem tomar outros rumos, né? Que foi, por exemplo, o caso do módulo audiovisual, que a partir desses encontros, as mulheres conseguiram produzir os seus filmes, que antes eram uma ideia. Elas conseguiram produzir os seus filmes no Amapá, no Acre, em Belém. E a ideia é que a gente possa cada vez mais trazer essas mulheres de volta, né? Essas que a gente trabalhou nesse primeiro processo, para que a gente de alguma forma possa impulsionar agora financeiramente esses projetos. De alguma forma eles começam a ser desenvolvidos dentro desses módulos ofertados pelo projeto, e os projetos das inscritas vão para esse casulo, né? E de lá eles vão tomando outras formas a partir de outros incentivos, sejam eles incentivos do universo humano, seja do universo material. A duração do projeto, essa pesquisa tem uma duração de 6 meses, em que a gente pôde fazer o contato com essas mulheres mediadoras, abrir as inscrições, acolher essas inscritas, desenvolver os módulos e colocar essas pesquisas dentro da nossa rede, né, na aba Casulo, dentro do nosso mapa. Então, durante esses 6 meses, o projeto ele foi financiado pela FAPEMA, né, a partir do edital de economia criativa, e a partir daí a gente foi desenvolvendo a necessidade de traçar os seus perfis e seus aspectos quantitativos. E a partir dessa necessidade de ter dados e aspectos quantitativos, a gente percebeu a necessidade de pesquisar, né, o que esses números diziam pra gente, né, o que de alguma forma, o que essas mulheres traziam e diziam pra gente enquanto mercado, né, enquanto economia, né, o que elas nos levam a pensar sobre essa economia dentro do universo criativo, né? E aí entra a parceria com a Universidade Federal do Maranhão, né, e o grupo de pesquisa Labtec Drama, né, que é o Laboratório de Tecnologias Dramáticas. Esses grupos eles aconteciam subsequentes, né? Então terminava um, começava o outro, terminava um, começava o outro. Então as mulheres elas poderiam passar entre os módulos, né? Só que os projetos deveriam de alguma forma estar interligados com esses eixos, né? Então se a pessoa tinha um projeto de dança, né, e desenvolveu aquele projeto de dança dentro do módulo de grafias em dança e perspectivas afrodiaspóricas, mas aí ela percebeu a necessidade de produzir aquilo, então ela podia participar do módulo de produção. Então aquele projeto ele já ganhava um outro corpo a partir agora de uma outra perspectiva. A gente adotou esse mecanismo justamente para que fosse possível que as mulheres pudessem participar por mais de um módulo. Aconteceu poucas vezes, mas a gente conseguiu detectar que houve mulheres que participaram desses módulos e que elas pudessem de alguma forma, que a gente percebia uma maior consistência no final do módulo por ela ter passado por esse trajeto. E aí a gente vai criando outros mapas e outras possibilidades, desenhando outras formas de como a gente fortalecia esse mercado. Produtor, enquanto pesquisador, eu acho que o maior desafio de estar e participar do projeto é justamente entender até onde eu posso ir, né?
porque como a gente traz a temática do protagonismo feminino e eu sou o único menino da equipe, o meu desafio era justamente encontrar quais eram as minhas fronteiras, né? Então, eu sempre trabalhava bem mais nos bastidores, né? De forma que eu não participava dos encontros, por exemplo, por entender que aquele espaço era um espaço que seria construído por mulheres, né? E que esse espaço, de alguma forma, a presença de um homem poderia, né, dar uma qualidade que a gente não estava procurando, né? E que de alguma forma a gente não estava buscando. Então eu ficava mais nesse, como posso dizer, nas burocracias do projeto, da pesquisa, né? Como a gente escreve, como a gente tabula os dados, como a gente emite as notas, como a gente envia os e-mails, né? Então, a minha posição estava mais nesse limiar. Eu me chamo Beju, sou artista maranhense e estou há uns anos nesse trânsito entre o Maranhão e o Ceará, dois estados que muito me complementam, que me formam, né, enquanto artista, enquanto pessoa. Atuo principalmente nas artes do corpo, no teatro, na dança, na performance, mas também tenho desenvolvido alguns trabalhos e pesquisas na área do design, da criação gráfica, né, que estão muito vinculados a projetos em artes cênicas. Então, é uma criação visual que muito se atravessa das corporeidades, né, dos territórios e de todas as questões que envolvem isso. Participar do Mapa Mulheres como criadora gráfica, né, pensar a identidade visual, a forma de comunicação desse projeto, para mim foi uma experiência incrível, porque foi a minha primeira experiência mesmo enquanto designer. Enquanto uma pessoa que está ali à frente, pensando junto com a equipe essa identidade visual, quais são esses elementos que compõem, né, esse projeto de uma forma cuidadosa, né, porque é um projeto que toca em questões que eu acredito serem muito importantes, que são as mulheridades que vivem e produzem nesse território da Amazônia Legal, que é um grande berço cultural, mas que a gente sabe que historicamente é muito abandonado, né, no circuito nacional de cultura e circulação de fomento. Então, assim, ter uma oportunidade de um projeto que encontra, né, une mulheres, corpos diversas para conversar sobre os seus projetos, suas criações, participar de formações, né? Eu acho que é uma grande oportunidade da gente trocar e da gente se reconhecer, né? Um território que é muito próximo, a gente está muito próximo culturalmente, mas ao mesmo tempo tem um distanciamento que acontece, né? Às vezes a gente não consegue se olhar muito bem. E foi uma grande oportunidade de conhecer várias pessoas. Eu acredito que o Mapa Mulheres é um projeto que provoca encontro, né? Um encontro que muitas vezes não acontece, né? Uma coisa que a gente, acompanhando, né, o processo das aulas, dos encontros, eu refleti muito sobre isso, como que a gente é um território muito próximo, culturalmente muito próximo, mas que ao mesmo tempo não consegue dialogar, né? Porque tem um eixo ali que meio que norteia nosso imaginário, nossas preferências, né? Então esse movimento da gente estar se encontrando, saber quem são as nossas referências dentro desse nosso território, eu acho que é uma grande oportunidade, né, para a gente estreitar, né, muitas pessoas que produzem coisas que super dialogam, né, então visibilizar esses corpos, acredito ser uma coisa muito importante. E o mapa, ele tem essa proposta, né, de ser não somente uma formações, né, ter uma mediadora que propõe ações e alunas, mas muito mais que alunas, né? Pessoas que estão ali partilhando seus processos criativos e trocando com essa pessoa que direciona algumas coisas nas suas áreas específicas, né? Então a gente teve um aprofundamento em algumas temáticas, em alguns eixos artísticos, mas as artistas que estavam com a gente propunham seus projetos, seus anseios, né? Então dali surgiram muitas sementes. E acompanhar
esse caminhar enquanto monitoria foi muito enriquecedor para mim, né? Tive a oportunidade de conhecer artistas incríveis de diversas regiões do norte ou dos outros territórios da Amazônia Legal, de conhecer as suas pesquisas, seus anseios, né? Ver o que está movimentando nos diversos estados esses corpos e observar o quanto de engajamento aconteceu, né? Porque, diferente de outras formações que eu já acompanhei, o MAPA foi um lugar de vínculos mesmo, né? Onde eu sentia que as pessoas estavam tranquilas e confortáveis para partilharem os seus projetos. Então, isso eu acho muito importante. Então, eu acompanhei todos os módulos, ali dando um suporte técnico, né? Também fazendo essa mediação entre as artistas participantes e as artistas mediadoras, né? O que foi muito massa, assim, estar nesse meio de comunicação, porque eu já estava na comunicação do Instagram, né? Que foi a nossa porta de entrada, assim, né? Para se comunicar com todo mundo. Mas também proporcionar essa comunicação entre as pessoas que estavam participando foi muito interessante, esse processo. E, para além da monitoria, eu estava na criação gráfica, né? Pensando toda a identidade visual do trabalho juntamente com o site. Foi uma experiência muito intensa, assim, de pesquisa mesmo. Foi meu primeiro trabalho como design, então eu tive que pesquisar coisas, inclusive eu estava refletindo sobre isso, que o MAPA me impulsionou a investir, né, nesse meio de trabalho, que era uma coisa que eu fazia, mas não era profissional, né? Então estava ainda num processo de experimentação e foi minha primeira oportunidade profissional com o design, né? E eu vejo muitos reflexos disso em outros trabalhos que eu tenho desenvolvido. Então é muito bom a gente ter projetos que investem em pessoas que estão começando, em pessoas que estão em pesquisa, né? Oportunizar o acesso, né? Valorar o trabalho de artistas que estão em formação é muito importante. E o processo de montagem, né, dessas imagens partiu muito dessa diversidade, né, de corpos, dessas mulheridades que estão nesse território, que produzem, que criam, juntamente com o próprio território, né, que é um território fértil, que é um território que é a nossa matriz cultural e ecológica, né? Então, é um território vasto e diverso, mesmo como uma unidade, tem uma diversidade, né? Então, esses foram norteadores, assim, para a gente pensar a identidade visual. Propus cores que trouxessem a natureza, né, como essa matriz, mas também cores que brincassem com essa ludicidade dessas corpos, né? Como é que a gente pode criar, inventar, se criar, né? Como criadoras, como artistas nesse território, né? Que muitas vezes é um grande desafio mesmo, você tem que galgar um espaço, construir mesmo, porque a gente sabe que as circulações, elas estão localizadas em alguns eixos, né? E essa região mais norte do Brasil, os acessos são muito mais difíceis. Então, muitas vezes, os artistas têm que criar os seus eixos. Então, a gente partiu dessas diretrizes para pensar a identidade visual, o site, né, que surge como um espaço de exposição do que é o projeto, de explicação mais detalhada, mas também um lugar para a gente mapear quem são essas artistas que participaram do projeto, né? Para a gente foi muito importante pensar e visibilizar essas corpas, né? Porque muitas vezes a gente não se observa, né? Não consegue se acessar mesmo estando próximo. Então, o site do MAPA, ele surge como um mapeamento. Então, a gente pensou de uma forma visual, como que a gente mapeia, pelo menos algo, não todas, né? Claro, a gente não teve ainda essa oportunidade. Eu espero que tenha próximas edições para a gente trocar com outras pessoas. Mas essa primeira edição, quem são essas pessoas, né? Quais são os nomes dessas pessoas, de onde elas vêm, né? Quais são suas histórias, né? O que elas têm para falar. Então, para a gente, isso teve um peso muito grande na hora de escolher
o que botar, como colocar, qual a linguagem a gente estava pensando, né, para aproximar, né, essas pessoas. Talvez o que mais me marcou durante todo o projeto é ter a consciência de que existe inúmeros projetos, inúmeras ideias de pessoas do nosso território, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, para o módulo de grafias em dança ou por encenações em dóceis, a gente consegue perceber uma variedade de possibilidades a partir de ideias que conversam com o universo e o território daquelas pessoas, né? Então, a partir dali a gente consegue perceber também novas epistemologias de pesquisa, novas formas de fazer arte, novos conteúdos, né? Novas poéticas, novas estéticas. Então a gente tensiona também esse lugar. Acho que o que mais me marcou é a variedade de projetos e ideias que o projeto trouxe. O site do MAPA, Mulheres Amazônicas, Protagonismo nas Artes. A gente clica em ir para o site. E aqui nós temos as abas, né, de como acompanhar nossos projetos pelo Instagram, quando as inscrições estavam abertas, conhecer nossas mediadoras, as artistas. A gente consegue ter ideias sobre o projeto, né, quais regiões que ele atendia, né, qual os grupos de trabalho, né, carga horária, apresentava o projeto para as pessoas. As artistas mediadoras, a gente consegue ver o mapa da Amazônia Legal, e as artistas Andressa Cabral, Fernanda Areias, Soraya Portelli, Laiane Holanda, Tieta Macau e Lorena Montenegro. Aqui também fala um pouquinho sobre esse protagonismo feminino e a necessidade de a gente falar e ter essa plataforma, né? Aqui a gente fala sobre a partir de uma análise de dados, de 2.443 artistas, apenas 8,8% são mulheres e 0,9% são negras e negros e 26,3% são não europeus. É uma pesquisa realizada pelo Bruno Moretti, com recorte em museus e livros de história de arte. Então aqui de alguma forma a gente apresenta o embasamento da nossa pesquisa que nos leva ao problema de ter mulheres em não ter mulheres em lugares de protagonismo. Esse aqui é o casulo, né? Aqui é onde de fato vai ficar as pesquisas, que é onde a gente pode maturar as ideias, né, que está em processo de alimentação. E aqui era um território de ensino, onde a área de convidados, fechada apenas para as mulheres participantes do projeto. E os nossos colaboradores: UFMA, Labtec, patrocinadora Sebrae e a FAPEMA. Os anseios do projeto agora é a gente entender em que pé está esses projetos que foram inscritos dentro do mapa, que até então eram embrionários, mas a gente entender em que caminho que ele está. Então a ideia é retomar o diálogo com essas mulheres para entender esse lugar, para enfim a gente buscar algum modo de impulsionar esses projetos, né? Impulsionar de forma com recursos materiais mesmo, de como a gente consegue de alguma forma subsidiar a execução desses projetos, né? Que eles de alguma forma saiam realmente do papel, saiam do campo da ideia e vão para a ação. Eu acho que o desafio do mapa hoje seja esse. Integrar a equipe do Mapa Mulheres foi uma grande oportunidade de me experimentar, me desafiar nesse ramo do design e de acompanhar e conhecer essas pessoas, né, pessoas
muito pontuais, muito incríveis, que com um trabalho muito certeiro assim, nos seus territórios. E eu espero que tenham outras edições, né? Porque é muito importante projetos como esse terem fomento, né? Terem visibilidade e que essas artistas consigam se comunicar, se articular, né? Isso, eu enquanto artista tenho muito isso como um norteador, né? Como que esses corpos dessa região norte e nordeste, né, conseguem se comunicar mais, trocar mais, reconhecer suas afinidades e ser referência umas para as outras, né? Acho que isso é muito importante. Gostaria de agradecer a oportunidade do SESC de poder falar sobre esse projeto, de poder falar sobre essa pesquisa. Queria agradecer também a todas as mediadoras que participaram desse projeto, que abraçaram essa ideia, a FAPEMA, né, que pôde financiar que esse projeto pudesse ir para frente, ao LabTech, à UFMA e a todo mundo que está assistindo.